Bom dia a todos. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Deus esteja sobre cada um de nós neste domingo e que permaneça conosco para todo sempre. Estamos mais uma vez aqui reunidos, distantes, porém em comunhão, através dos nossos corações ligados ao Espírito Santo. Temos o privilégio de estar mais uma vez aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu sou o pastor Júlio, sou membro na Igreja Batista em Jardim Santana e estou com a incumbência de, durante este período de pandemia, de maior restrição, de estar levando as aulas da EBD através de uma videoaula, devido ao cuidado que estamos tendo de não nos reunir presencialmente, preservando desta forma a nossa saúde. Nós estamos falando sobre a EBD, a melhor escola do universo. EBD, Escola Bíblica Dominical. Que todos nós, a minha oração é para que Deus nos dê sabedoria dos altos céus, para que nós possamos entender mais e melhor sobre a sua palavra. Durante este trimestre, nós vamos estar estudando um novo livro. Estamos no primeiro domingo de abril e vamos começar uma nova fase de lição, um novo livro. Estaremos estudando um livro agora. Lá na revista eu peguei este conselho que o editor colocou ali. Conselho é a respeito do Evangelho de Mateus. Um dos objetivos do estudo do Evangelho de Mateus é compreender a riqueza do projeto de Deus para o ser humano. Por isso, é imprescindível a leitura constante do texto de Mateus. O conselho, como pastor, como professor, que eu dou para cada um: leia a Bíblia. Leia a Bíblia, não apenas faça a leitura diária, mas leia a Bíblia. E quando nós mudarmos o tema da nossa lição, quando nós mudarmos o Evangelho, que seja que você continue lendo, leia os Evangelhos. Dê uma passada sempre, leia um capítulo, uma passagem, enfim. Não perca nunca este contato com a Bíblia, porque a Bíblia é imprescindível na vida de todo aquele que quer seguir, que quer obedecer ao nosso Senhor Jesus. Por falar em Bíblia, nós não tivemos a oportunidade de domingo para cá de estarmos fazendo a leitura diária. As leituras diárias que deveríamos estar fazendo de segunda-feira para cá seria os capítulos 1 e o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Um desafio para que a gente possa estar fazendo agora durante a semana. E lá no fim da lição, eu vou estar lançando um outro desafio. Me aguarde. Ok, amados. Nós estamos no segundo trimestre já de 2021. Como o tempo passa rápido, né? Hoje nós vamos estar estudando a lição número 1, EBD número 1. Quando chegar a nossa revistinha, você poderá verificar, você poderá ler a lição toda. Por favor, não deixe de saborear, de apreciar. É muito delicioso poder aprender lições a respeito da palavra de Deus. Por isso, é muito importante a EBD, é muito importante as aulas que aprendemos sobre a Bíblia. Está lá na página 11, você poderá ler, está desse lado aqui, você poderá ler quando chegar a nossa revistinha, que em breve ela estará em suas mãos. O título da nossa lição
é o cumprimento da promessa de Deus. O cumprimento da promessa de Deus. Nós vamos agora ler o nosso texto áureo, o texto áureo da lição, que se encontra em Mateus, capítulo 2, verso número 6. Mateus, capítulo 2, verso número 6. Aqui na minha versão diz: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Vamos ter um momento de oração. Feche seus olhos, coloque seu coração lá no trono de Deus e vamos falar com o nosso querido papai. Deus amado, Deus querido, ainda em tua presença, em primeiro lugar queremos te agradecer o privilégio de podermos estudar, aprender, compartilhar um pouco mais da tua palavra. Dá-nos sabedoria dos altos céus e que nós possamos, Senhor, não apenas ser ouvintes, mas praticantes, que nós possamos a ser discípulos e não apenas discípulos que aprendem, mas discípulos que gera outros discípulos. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Abençoa teu povo, abençoa todos aqueles que estão neste momento me ouvindo e toda a nossa igreja e toda a tua igreja espalhada por esta terra. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Ok, amados, vamos agora para a introdução da nossa aula. O Evangelho de Mateus, ele tem uma característica, é chamado dentre os evangelhos, porque nós sabemos que existem 4 evangelhos, 3 dos quais são chamados de evangelhos sinóticos. Eles seguem mais ou menos uma mesma linha, poucas diferenças, muitas coisas estão relatadas nos 3, ok? Mas o Evangelho de Mateus tem a característica de ser chamado o Evangelho do Reino. Jesus é chamado de o Rei dos Judeus, o Filho de Davi, Rei, aquela promessa de que o trono de Davi seria perpetuado, seria para toda a eternidade. Um dos desafios que o autor da lição nos deixa é que ele convida cada leitor a ler o texto e, além dos comentários que estão aqui na revista, anotar tudo aquilo que você está aprendendo. Eu sei, tem muitas pessoas que não gostam de anotar, fazerem anotações na Bíblia, riscar a Bíblia e tal, mas pegue pequenos papeizinhos, marque e assim você terá ali na Bíblia, você poderá ver. Anote. Queridos, vou voltar aqui nas anotações, porque mais um detalhe que a gente vai ver sobre Mateus. Mateus era um publicano, era um homem que entendia muito bem de contas. Por isso, Mateus, ele fala a respeito de algumas parábolas que estão ligadas a transações monetárias, como, por exemplo, o credor incompassivo, também aquela dos trabalhadores contratados por 1 denário ao dia, enfim. Mateus era um homem que mexia com finanças. Falando agora um pouco do Evangelho especificamente. Mateus, ele começa
com a genealogia. Ali no capítulo 1, a gente vê a genealogia de Jesus. É muito importante na cultura judaica para mostrar que Jesus é descendente de Davi. Ok? O Evangelho de Mateus também, ele ajudou a igreja que estava começando a defender as nossas crenças. Eu falei nossas porque desde lá do início sempre houve oponentes a respeito do Evangelho. Mateus, ele destaca muito Jesus como o leão da tribo de Judá. É importante também que você guarde muito bem no seu coração todo o plano de Deus para a humanidade. Salvação, graça, perdão, reaproximação. Mateus, ele narra todos os fatos, os acontecimentos numa sequência clara e objetiva que nos leva a compreender que o plano de Deus é o ser humano. Ok? Jesus é o Messias, o prometido, aquele que vem libertar o povo da morte. Aleluia! Queridos, o nosso primeiro ponto aqui na nossa lição fala a respeito da genealogia, conforme eu já falei. O que é a genealogia? É a árvore genealógica, são os ascendentes, no caso, de Jesus. Mateus, ele começa ali em Abraão e ele vem descendo toda a linhagem, passa pelo rei Davi, passa por Salomão, e é interessante que nesta genealogia nós encontramos 5 mulheres. Pastor, destaque as 5 mulheres. Numa cultura judaica, numa cultura onde a mulher e criança eram considerados como segundo plano, Mateus, ele destaca estas 5 mulheres. A primeira mulher que Mateus destaca é Tamar, nora de Judá, que acabou sendo a mãe dos filhos de Judá. Pérez, que também está descrito ali na genealogia. Então a primeira é Tamar, a injustiçada. Segure-se aí na cadeira. A segunda é Raabe, uma prostituta de Jericó, que teve tanta fé em Deus que quando ela pediu para os espias, olha, quando vocês vierem destruir a cidade pelo poder, pela força do seu Deus, conserve a minha vida e a vida da minha família. Então aqueles espias deram a ela um cordão escarlate vermelho e disse: coloque este cordão na janela para o lado de fora da muralha. Quando tudo for destruído, somente a sua casa vai ficar em pé. Que fé, meus amados! Que fé! E ela foi e colocou aquele cordão, foi preservada e faz parte da genealogia do Senhor Jesus. A terceira mulher, Ruth, uma estrangeira, uma moabita, que não abandonou a sua sogra. E disse para a sogra: onde você estiver, estarei eu também. O seu Deus será o meu Deus. E assim voltaram ali para Judá. E de Ruth saiu de Ruth com Boaz saiu aquele que viria a ser o avô do rei Davi, também fazendo parte ali da genealogia. Por falar em rei Davi, eis que também é citada a mulher de Urias, ou Batseba, a mãe do sucessor do trono, aquele que receberia a bênção do Senhor para continuar ali o trono de Davi.
mãe de Salomão. E por fim, a quinta mulher, esta é de uma importância para aqui o momento do Evangelho, perdão, amados, muito importante, Maria. Maria, uma jovem que teve a graça de ser escolhida por Deus para ter no ventre aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Então, eis estas 5 mulheres que na genealogia de Jesus têm um papel muito importante. Falando em Maria, Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ali, no ventre de Maria, Maria aceitou esse desafio porque ela estava noiva. Ela não havia sido tocada por nenhum homem. Ela era virgem, grávida e continuou virgem. E ela aceitou o desafio. Que, de repente, né? Que medo que poderia dar naquela jovem, mas ela aceitou. O que diria o noivo José? Um anjo vem e diz para José: José, não temas, porque o que está no ventre da sua esposa e que vai ser uma responsabilidade sua criar, é do Espírito Santo, vem do céu, é de Deus. E aí, o plano de Deus é perfeito. E de repente um imperador resolve fazer um censo. José e Maria moravam em Nazaré. E dali eles fazem uma viagem para Belém, de onde eles eram originais. Mas imaginem, a cidade estava cheia. Nós vimos que Belém não era uma cidade tão grande e ela acabava distribuindo para toda a Judéia, Galiléia, enfim. E aí, olhem o que acontece. Lá, Maria dá a luz. E é interessante que o rei, ele não nasceu em um palácio. Ele nasceu, conforme nós vemos aí no desenho, numa manjedoura. Um nome bonito, mas na verdade é um coxo, onde os animais vão comer. Aqueles animais cevados que ficavam mais próximos da casa. E ali, depositado nesse coxo, o rei dos reis, mas nasceu ali numa manjedoura. E aí vem uma parte triste da história, porque, alertado por anjos, José foge para o Egito para proteger o bebê da matança que Herodes o Grande determina. Todas as crianças que nasceram em Belém e que têm de 2 anos para baixo devem ser mortas à espada, porque uma daquelas crianças foi dito pelos magos que seria o rei dos reis. José não discute, José não pensa 2 vezes. O anjo avisou ele em sonho, ele põe Maria em cima da montaria com o bebê e vai para o Egito. É José obediente. Bem, passado um tempo, Herodes morre. E olha que interessante. Aqui o autor da nossa lição, ele fala que naquela época não tinha assim, internet, não tinha jornais televisivos, enfim. Mas vai um anjo e fala para José: pode sair do Egito, pode voltar para Israel. Então José
Aparece o anjo no seu sonho e José volta para Israel. Mas, ao saber que na Judéia quem estava reinando era Arquelau, filho de Herodes o Grande, e tão sanguinário e malvado quanto o pai, José fica na dúvida. E agora? Eu vou para Belém? Eu vou para Galiléia? Para onde eu devo ir? E aí ele decide ir para a Galiléia. E na Galiléia, vejam em cima aqui, Nazaré. Nazaré era uma cidade muito pequena. Assim, aquela cidade sem importância na Galiléia, que já não era tão grande, Nazaré era a menor. Tanto que aqui o autor ele até fala que Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Isto está no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 46. Jesus era chamado de um nazareno. É interessante que Belém, na Judéia, era menor, tanto que nós lemos, lá em Mateus, no capítulo 2, no verso número 6, que fala que Belém é a menor de todas, e Nazaré é a menor cidade lá da Galileia. Então, a Galileia ficava ao norte, aí havia no meio deles ali Samaria, e depois vinha a Judéia. Então, Belém a menor da Judéia, Nazaré a menor da Galileia. Foi para uma cidade desprezada. E ali que Jesus passou a infância, a adolescência, até que ele chegasse no que nós vamos ver na próxima lição, que vai falar o início do ministério do Senhor Jesus. Chegamos à conclusão e vejam o que aparece na tela. Quando o anjo fala para José, coloque o nome no menino de Yeshua, que é o nome que nós estamos vendo aqui em hebraico, ou em grego, Iesus. Transliterando este nome, tanto Yeshua, como no hebraico, como no grego, Iesus, chegamos ao nome aqui, Jesus. O nome Jesus, ele significa Jeová é salvação. O hebraico, Iesus, ou o grego, o hebraico ou o grego tem o mesmo significado, Yeshua ou Iesus, que é Jesus e que significa que Deus, Jeová, Yahvé é salvação. Jesus é o Messias prometido, é aquele que vem para salvar, é o Cristo, é aquele que vem libertar, é aquele que vem resgatar a todos aqueles que creem. Amados, na Bíblia nós temos várias pessoas marcantes, várias pessoas. Por exemplo, Noé, vemos Enoque, vemos Abraão, Moisés, Davi, enfim, muitas pessoas que fizeram brilhar os olhos de Deus. No Evangelho, eu gostaria de destacar estes dois jovens, um jovem casal, José e Maria, obedientes.
não pararam, não temeram diante de desafios. Quando um anjo aparece, quando Deus fala diretamente com este casal, eles simplesmente obedecem. Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Eu temo ao Senhor e fazem tudo conforme a vontade de Deus. Queridos, José e Maria foram marcantes na história do nosso Salvador. Eles fizeram brilhar os olhos do nosso Deus. Hoje nós temos muitas pessoas que ouvem e obedecem à voz do nosso Senhor, através do seu Espírito Santo. Eu oro para ser uma dessas pessoas e eu oro para que você seja uma dessas pessoas. Pessoas que trazem alegria, fazem brilhar e abrem um sorriso no rosto de Deus, assim como foi este jovem casal. Meus amados, nós ainda não temos na nossa mão a nossa revistinha, mas nós vamos precisar dela. No futuro ela deve chegar, creio que na próxima semana já devemos ter. Caso nós não tenhamos ainda, eu gostaria de deixar um desafio. Lá no começo da lição, eu falei a respeito das leituras diárias, do capítulo 1 e no capítulo 2 de Mateus. Para a próxima lição, para o próximo domingo, o desafio são as leituras diárias do capítulo 3 e do capítulo 4. São capítulos inteiros, olha. Então, o desafio é esse, que até o próximo domingo você leia, você faça as leituras diárias dos capítulos 1, 2, o 3 e o 4 do Evangelho de Mateus. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo, querendo Deus.